bem-vindos. Eu sou Heloísa Limeira, membro voluntária da Nova Acrópole do Brasil, e hoje eu tenho a alegria de receber a querida professora Lúcia Helena, uma das nossas professoras mais experientes de Nova Acrópole do Brasil, que já está há 31 anos conosco e a gente já se conhece há uns 20 aninhos, professora. Por aí. Então, hoje, o nosso evento especial vai ser uma conversa sobre o curso de filosofia à maneira clássica. E aí eu já começo justamente pelo começo, perguntando o que é a Nova Acrópole, professora? Sim. As pessoas às vezes perguntam por que escolhemos esse nome. Eu acho que a escolha do nome explica muito bem, inclusive, a identidade do movimento. Acrópole significa cidade alta, isso é bastante conhecido. Em Atenas, em cima de um rochedo de aproximadamente 100 metros, você tem um local onde vários templos eram construídos. E esses templos, lá de cima, regiam a cidade que ficava abaixo. Ou seja, era a ideia do sagrado, do justo, do nobre, do bom, que regiam a sobrevivência, para que a luta pela sobrevivência não se tornasse brutal, para que o aspecto materialista não dominasse a cidade. Então, eu costumo dizer, Heloísa, que eu acho interessante porque a arquitetura da Acrópole de Atenas, ela lembra uma representação arquitetônica da formação de caráter. Porque é isso mesmo, e os próprios gregos tinham essa intenção, de representar simbolicamente como um homem deve reger a si próprio, sempre os aspectos sutis, sempre os ideais humanos, sempre os valores, regendo a mera luta pela sobrevivência, as paixões, os instintos, as pulsões, tudo isso submetido ao governo da sua parte humana. Às vezes até miticamente isso é representado, né? Como no caso do centauro, onde o humano domina o animal. Então, considerando esse significado da palavra Acrópole, eu acho muito natural que um movimento como Nova Acrópole, que tem exatamente a pretensão, a ideia de formar o ser humano, tome esse nome de volta e o renove. Nova Acrópole significa que estamos ensinando, usando a ferramenta da filosofia, para propor uma formação humana em valores, para propor humanizar a condição humana, relembrar quem somos e a que viemos. Então, Nova Acrópole, hoje com 64 anos, completamos esse ano, estamos pelo mundo afora, trabalhando com o nosso curso de Filosofia Maneira Clássica, ensinando o homem a despertar em si o que ele tem de melhor, os seus valores humanos, e ser regido por eles, e impor aquilo que temos de humano sobre todos os outros fatores da personalidade, humanizar a si próprio e, consequentemente, humanizar o mundo. Bom, isso é uma construção que não é fácil, e eu achei muito válido a senhora falar sobre a filosofia, sendo que muitas vezes a gente vê as pessoas virem até nós falando da filosofia de uma forma mais intelectual. Daí esse termo que nós temos, a filosofia à maneira clássica. Eu queria que a senhora comentasse um pouco mais sobre justamente isso. O que é filosofia à maneira clássica? É só estudar os clássicos? O que é isso? É muito interessante. Recentemente fiz uma palestra sobre um filósofo chamado Pierre Hadot, um filósofo recente na história, que ele falava a respeito da filosofia, como, mais uma vez, etimologicamente, amor é sabedoria, e ele dizia que quando ela nasce dentro do contexto grego, ela nasce como uma forma de orientar o homem a viver baseado em ideias, ideias que elevam, ideias nobres e humanas, como falamos há pouco. E que com o passar do tempo, dentro de um contexto histórico aí de entrada de Idade Média, houve um determinado conflito, porque naquele tempo o contexto de definição de espaços era muito confuso. Então, praticamente a filosofia não pôde mais opinar sobre a vida humana. Bom, isso já tem um tempinho que passou, né? E a gente ainda não superou bem essa divisão. De tal maneira que hoje, quando uma pessoa não está ligada a nenhum corpus religioso, ela fica um pouco perdida sobre como encontrar as ferramentas para viver humanamente bem. Eu acho, concordo muito com Pierre Hadot e outros, como Giovanni Reale, eh, que realmente era um momento de nós retomarmos esse aspecto da filosofia como arte de viver humanamente falando. Isso então seria filosofia. Agora, a maneira clássica.
Vamos começar primeiro com a ideia de clássico. Muitas pessoas, através da propaganda, elas dizem, bom, Nova Acrópole só ensina gregos e latinos. Vai Não esperar a é gente chegar de toga, né? isso, Assistir. só ensina gregos e latinos. Não é isso. Embora o período greco-latino seja de fato chamado de clássico, vocês têm que perceber que esse nome ele é bem mais amplo do que isso. Vamos pesquisar um pouco da etimologia. Se eu não falar de etimologia, não sou eu. Você sabe disso. Então você vai ver lá no mundo latino, em Roma, primeiro clássicos, como a trombeta que era levada na frente dos marinhas em batalhas navais, ou na frente de tropas mesmo em batalhas terrestres. Essa clássicos, ela era uma trombeta que era tocada para anunciar o início da guerra. Para quem conhece Bhagavad Gita, indiano, muito parecido com a Devadatta de Arjuna. Ou seja, essa trombeta era aquele mais avançado, que ia mais adiante, o posto mais avançado da guerra. E depois, posteriormente, esse nome foi usado com outras acepções, ainda dentro de Roma. Por exemplo, classice. Classice eram aquelas obras latinas ou mesmo gregas que eram consideradas indispensáveis para que um homem romano culto tivesse lido. Eram consideradas o ápice da criação humana, a literatura mais perfeita que o homem teria criado. Então, essas duas acepções geram uma ideia, né, do clássico como um modelo atemporal, que é aquilo que chega mais próximo do ideal humano. Então, se você pega outras épocas, por exemplo, a música clássica, por que clássica? É aquilo que de mais perto já se chegou de uma música ideal para harmonizar e trazer beleza para a vida humana. Assim como a arte clássica em geral, a literatura clássica, por exemplo, não é apenas a greco-romana. Um Dom Sim. Quixote é um clássico. Ou seja, o clássico é o mais próximo que nós podemos conceber de um modelo atemporal de realização humana, de um ideal humano, tá certo? Então, quando a gente diz fazemos filosofia, não dizemos filosofia clássica, porque daria essa confusão. Todo mundo pensaria que era só filosofia antiga. Nós fazemos filosofia à maneira clássica. Eu gosto de contar uma historinha pessoal. Minha mãe, que era uma grande cozinheira, ela era especialista em fazer um doce brasileiro natalino que se chama rabanada. Aliás, essa é uma história que vem de família, né? Todo mundo faz isso. E ela deixou receita. Imaginem vocês, se eu fosse querer executar essa receita hoje, mas eu não quero usar o pão de hoje da minha panificadora, não quero usar o leite de hoje, eu quero fazer do jeito que ela fazia com as coisas que ela fazia. Evidentemente, isso seria uma nostalgia insólita, nonsense, e ninguém comeria a bendita rabanada. Ou seja, eu executo a receita dela com o leite de hoje, com os ingredientes de hoje para o homem de hoje. E assim nós temos o doce na nossa mesa. É a mesma coisa em relação à maneira clássica. O que Nova Acrópole trata dos problemas do mundo e do homem atual, mas utilizando uma receita que vem lá de trás. E essa receita clássica inclui uma maneira de abordar a realidade. Por exemplo, quando Sócrates diz só é útil o conhecimento que nos torna melhores, isso faz parte dessa receita. Quando Marco Aurélio diz nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, faz parte dessa receita. Nós utilizamos essa receita, mas cozinhamos para o homem atual. Ou seja, fazemos filosofia, oferecemos ensinamentos para o mundo em que vivemos, considerando o nosso contexto atual, considerando as nossas necessidades atuais. E isso é a ideia. Tá? Assunto, qualquer um. Método, clássico. Isso é filosofia de Nova Acrópole. Ótimo. E não só método, mas também plataforma. A gente fala sobre qualquer assunto e nas plataformas contemporâneas. Tanto é que estamos aqui no YouTube conversando, né? Nas redes sociais conversando. E por isso também vem essa pergunta que é muito comum sobre o nosso curso. Para quem não sabe, Nova Acrópole está presente em mais de 60 países, já há 62 anos, e mais de 80 sedes aqui no Brasil. E temos diversas palestras no YouTube. Quantas nós já temos, Lúcia? Mais de 500. Mais de 500 excelentes palestras no YouTube com um conteúdo muito bom
E além disso, ainda temos a nossa plataforma de streaming, que é o Acrópole Play, com todo esse conteúdo online, porque insistimos e fazemos questão, que as nossas aulas são 2 horas uma vez por semana, de fazer aulas presenciais. Por que as aulas presenciais? Isso é muito comum que se pergunte, Heloísa. Inclusive, há um elemento que me preocupa, porque nós, em pandemia, usamos o virtual e isso era necessário, mas eu tenho um pouco de medo que a gente não volte a ter a parcela necessária de presencial, tá? Porque há uma série de coisas que a gente não pode desconsiderar que a convivência humana oferece. Eu gosto de contar nessa passagem, quem me conhece sabe que eu sou a rainha das historinhas, e essa é uma história bem especial que eu acho que explica bem isso. É uma parábola budista. Dizem que um dia Ananda estava meditando ao lado do Buda, o Buda histórico, Siddhartha Gautama, e chega um rapaz e faz ao Buda uma pergunta: Senhor, Deus existe? E Buda responde: sim. E o rapaz sai muito contente e vai embora. Ananda ouvindo tudo. Chega um segundo rapaz e pergunta exatamente a mesma coisa: Senhor, Deus existe? E Buda responde: não, ele não existe. E o rapaz também vai contente embora. Daqui a pouco chega um terceiro rapaz e pergunta a mesma coisa. Ananda já meio conflituado, né? Sem entender. Chega o terceiro rapaz e pergunta: Senhor, Deus existe? E Buda responde: pode ser que sim, pode ser que não. Bom, isso foi a gota d'água para que Ananda explodisse em indignação. Como assim? Você está sendo contraditório? É a mesma pergunta. E você respondeu de 3 maneiras diferentes? E Buda responde: meu caro, eu não estou sendo contraditório. Eu estou dando a resposta que cada um necessita. O primeiro rapaz já estava inclinado a acreditar que Deus existe. Queria apenas o meu testemunho, e eu dei. O segundo rapaz tem esse terrível hábito que alguns seres humanos têm de sempre contradizer tudo aquilo que ouvem. O que eu dissesse, ele pensaria o contrário. Então eu disse a ele: Deus não existe. E o terceiro era aquele tipo de pessoa que só acredita nas coisas quando ele mesmo procura e encontra. Portanto, eu pedi a ele que investigasse. Pode ser, descubra por si próprio. Nos 3 casos, eu disse a mesma verdade, da melhor forma que cada um poderia entender. Eu acho essa história fantástica, porque imaginem vocês por que Buda pôde fazer isso. Porque tinha um ser humano diante dele. Nesse caso, Buda, além da figura exemplar que é, acrescenta mais um aspecto exemplar, né, que é a pedagogia. Uma pedagogia perfeita, que é a capacidade de sentir o aluno, sentir a sua necessidade e responder aquilo que ele quer, mas da maneira que ele pode receber. Já dizia o Ramayana hindu que a grande arte de um líder é não dizer uma palavra a mais nem a menos do que cada um necessita e pode entender, para que saia melhor. E isso só é possível porque ele tinha um ser humano diante dele. Um curso de filosofia que fosse virtual, como as palestras que faço. Às vezes, com toda honestidade, gosto muito desse trabalho, mas eu tenho a impressão que as minhas palestras só trabalham para o público 1, para o jovem número 1, que já está inclinado a acreditar e eu dou um reforço. Eu não posso modelar a linguagem para os outros grupos, não os vejo, não sei das necessidades deles. Portanto, num curso presencial, daria para atender a demanda de muito mais seres humanos, muitos mais, e com muito mais profundidade. Portanto, há certas coisas que o contato humano não pode ser substituído. Temos outras formas de nos comunicarmos, outras formas de percebermos o outro. Pedagogia não é simplesmente despejar um conteúdo. E a internet, com toda a sua maravilhosa capacidade de ir a todos os espaços, só nos permite isso. Passar um conteúdo monobloco, formatado, um só, para todos os seres humanos. A eficácia disso necessariamente é bem reduzida. Muito bom, excelente. Aí, quando falamos dessa convivência, essa necessidade da convivência humana, recordo também das nossas 3 matérias básicas desse curso, sendo que uma delas fala muito da harmonia entre essa convivência, que é a sociopolítica.
esse nome tão desgastado hoje. A gente fala de política e muitas pessoas têm uma certa aversão, seja pela visão corrompida, enfim, por tantas questões que nós já sabemos, mas é uma das nossas matérias, dentre as três que estudamos nesse primeiro módulo de filosofia, e eu queria saber um pouco mais sobre a nossa matéria de sociopolítica, o que que a senhora vê de mais importante, por que que é tão fundamental estudar sociopolítica dentro de uma escola de filosofia. As três matérias do nosso primeiro módulo de estudo são sensacionais e são selecionadas para darem mesmo uma amostragem dos maiores problemas do mundo. Agora, você me perguntou sobre sociopolítica e adiantou um pouco a minha resposta, que é a rejeição que existe sobre a palavra política. E na própria apostila a gente faz uma abordagem sobre isso, né? Imaginem uma estátua grega maravilhosa de Fídias, coisa mais bela que já se esculpiu. Aí você imagina isso 24 séculos sem receber nenhum cuidado, recebendo a erosão do sol, da chuva, dos ventos. Hoje estaria uma coisa disforme. As pessoas olhariam e diriam: eu não gosto disso. Mas elas gostam ou rejeitam a estátua ou o uso que foi feito dela durante todos esses séculos. Se nós fôssemos capazes de reconstituir a sua beleza original, tirar todo esse elemento que se acumulou, dificilmente alguém não se deslumbraria pela beleza. Então temos que ter cuidado para não confundir um conceito como ele era ao nascer e o mau uso, o maltrato que ele sofreu ao longo do tempo. São coisas muito diferentes. E a política, no nosso caso a disciplina da sociopolítica, trabalha com o aspecto da harmonia, que é a harmonia entre nós na sociedade, seja a harmonia exterior, a grande arte da convivência, que talvez seja uma das coisas que a gente mais esqueceu, mais necessitasse aprender novamente. E aí a gente teve a ideia, né? Combinamos de pegar alguns pontos dessa disciplina, só para mostrar para vocês algumas coisas que são abordadas. Evidentemente, é muito complicado de escolher, porque todos os pontos são vitais, são maravilhosos. Mas, enfim, vou destacar alguns. O conceito de indivíduo, que é visto bem no início de sociopolítica, com a ideia básica de que você não pode estar com os outros se não estiver consigo mesmo, o conceito de indivíduo dá para nós uma noção de identidade fantástica, de que o fundamental para estabelecer uma relação profunda com o mundo é estabelecer uma relação própria e profunda consigo mesmo, ou seja, ter um eixo de identidade. Me lembra muito aquele quadro da Odisseia, quando Ulisses, voltando para casa, pede para ser amarrado no mastro do seu navio, para que os cantos das sereias não o arrastem. Essa nossa individualidade, essa nossa identidade é um mastro de valores humanos, de virtudes humanas, de sabedoria, e nós nos atamos a eles para não sermos arrastados por todas as ilusões do mundo, por todos os caminhos fáceis. Então, é muito importante que nós tenhamos esse centro. Isso que não deixa que a gente se divida. Individualidade vem exatamente disso, daquilo que não se divide. Que nós possamos nos adaptar a cada ambiente, isso é certo, mas que nós deixemos de ser nós mesmos e estejamos sempre traindo a nós próprios em cada contexto, segundo a demanda das circunstâncias, isso é fatal. Isso gera uma fragmentação da nossa identidade que nos torna totalmente inviáveis como seres humanos realizados e que podem proporcionar realização para os demais. Então, a primeira coisa que estudamos é o conceito de indivíduo. Eu acho isso maravilhoso. Depois de alguns capítulos, entramos na República de Platão. Fazemos uma análise ponto por ponto dessa obra, que é sensacional. Tem muitos pontos definidos aí que são fantásticos. O amor platônico, as formas de governo, e falamos sobre três virtudes definidas por Platão, que são tão bonitas, tão profundas, né? Ele define, por exemplo, o que é o bem. Falando bem sinteticamente, o bem para Platão é aquilo que une, ou seja, necessariamente algo que promove o crescimento da humanidade, algo que provoca harmonia entre os homens. Eu costumo usar o exemplo da pirâmide. Imaginem vocês que todos caminhamos para o ápice da pirâmide, que é
ponto máximo de evolução que a condição humana comporta. Quanto mais nos aproximamos desse ponto, mais estamos unidos com aqueles que sobem também. Quando nos afastamos, isso é sinal de que estamos descendo. E essa proximidade, essa união, que não é simplesmente amontoamento de pessoas, mas uma harmonia, quando todos se encaixam como notas numa sinfonia. Isso é a ideia do bem para Platão. É a ideia do belo como aquilo que eleva, ou seja, a distinção entre o belo e o simplesmente agradável. Muitas vezes pode, para um gosto mal formado, o agradável ser coisas que podem até nos matar, nos destruir em vários campos da nossa vida, por uma má formação de caráter. O belo é aquilo que necessariamente eleva a nossa consciência. O belo leva a nossa consciência para aquele ponto onde somos mais lúcidos, mais fraternos, mais humanos. Portanto, como diz a frase bíblica, pelas vossas obras vos conhecerei, aplica muito aí nessa passagem platônica, uma combinação bíblico-platônica, né? Ou seja, o belo necessariamente é aquilo que se revela como tal, pela beleza que ele é capaz de despertar naquele que o contempla, naquele que o ouve, naquele que o vive. E, por fim, ele vai falar do justo, que também é um conceito fortíssimo. Eu não conheço na história um conceito tão bem elaborado de justiça como o de Platão. Não vou aqui entrar em detalhes, mas ele fala da justiça como aquilo que ordena, como aquilo que coloca cada coisa no seu lugar. E cada coisa no seu lugar, não existe mal no universo. Isso pode parecer complexo, né? E é realmente. Mas ele diz o seguinte: se você considerar que existe uma unidade, um absoluto, que é o bem, não pode haver outro absoluto. Se uma coisa é absoluta, se existir a outra coisa fora dela, ela vira relativa. Ficam dois relativos. Um absoluto tem que ser uno. Não pode haver nada fora dele. Então, se o universo, se a ideia do bem é absoluta, não pode haver o mal absoluto. Seria um absurdo. A lógica não permite. Portanto, não existe nada absolutamente mal no universo. Quando você encontra o lugar onde cada coisa brilha, você está sendo justo. Quando você encontra o lugar onde cada coisa se justifica, você está sendo justo. Você, que foi minha aluna por tanto tempo, Heloísa, você lembra que a gente gostava de fazer uma brincadeira em sala, que era pegar as coisas mais esdrúxulas e ver como é que isso poderia ser bom. Lembra? Lembro. Aí eu falava da preguiça. A preguiça é complicada, mas a preguiça é a inércia. É a porta da sua casa. Se ela é muito inerte, a ponto de um ladrão não conseguir arrombar, ela é uma boa porta, porque a inércia é boa para a porta, não é boa para o ser humano. Falávamos da corrupção, lembra? Da corrupção, se você compra um detergente e ele não polui, ele é biodegradável, ele é muito mais caro do que os outros, inclusive. É um bom detergente. Por quê? Ele não demora para se corromper. Aquilo que deve se corromper, quando se corrompe, é virtude. Agora, quem mandou você pegar a corrupção e colocar no comportamento humano? No detergente ela é virtude, no homem é vício. Então, essa ideia de Platão tão revolucionária de encontrar o lugar onde todas as coisas se mostram como luz, todas as coisas se justificam. Fantástico isso, vocês não fazem ideia. A definição do amor, que eu vou deixar aqui como suspense, o amor platônico, então, é transmutador, é muito bonita. O mito da caverna, visto de um ponto de vista de uma análise filosófica, ele é das coisas mais belas que a gente possa conhecer, né? Não vou contar o mito da caverna como um todo, mas só um detalhezinho que eu acho deslumbrante e que foram coisas que mudaram a minha vida. Da menina com 24 anos que entrou em Nova Acrópole, foram um impacto para mim. O momento em que uma pessoa sai da caverna e vê as coisas iluminadas pela luz do sol, e só iluminadas pela luz do sol, e não da fogueirinha que estava dentro da caverna, as coisas se mostram inteiras para ela. E a luz do sol, segundo Platão, é a ideia do bem. Quando a gente olha as coisas iluminadas pela ideia do bem, por exemplo, como eu posso atuar em relação a esse objeto de tal maneira que a minha ação gere bem para ele, a minha ação o beneficie. Quando eu olho com essa intenção, o copo se mostra inteiro para mim. A vida se mostra inteira, a natureza se mostra inteira. É como se você imaginasse, você vai contar algo para um colega, para um amigo. Você não vai contar um segredo teu para alguém
que possa querer manipular esse segredo e usar contra você. Você só conta para uma pessoa que só queira o seu bem. Bom, vocês acham que a natureza não sabe disso? Ela não vai se abrir diante daquele que quer manipulá-la. Ela só se abre diante daquele que só quer o seu bem. E esse, então, chega ao coração da natureza e vê tudo o que é, porque lida sem interesses. E esse é o sábio. E, portanto, está sempre procurando ver que tipo de luz a gente lança sobre as coisas, procurando iluminar as coisas pela ideia do bem. Uma das ideias mais bonitas do mito da caverna. Enfim, sociopolítica é isso. É um apanhado de ideias maravilhosas que servem para que a gente compreenda como harmonizar-se com o ser humano, com a sociedade, com a humanidade. É inesquecível. É fantástico. Eu ouvi a senhora falando quando entrou com 24 anos e teve contato com essas ideias que foram muito profundas. Eu também me recordo quando eu entrei, e isso eu vejo como o nosso programa de estudos ele é bem estruturado. Ele é feito de uma forma muito inteligente para ir levando a gente a essa construção dessa identidade humana. Daí, eu queria que falasse sobre essa segunda matéria nossa, não é uma sequência, tá, gente? São três matérias que acontecem juntas, mas essa complementa, obviamente, sociopolítica, que é justamente ética. Porque se eu estou harmonizando fora, como é que eu vou fazer isso sem primeiro trabalhar eu, o ser humano? E aí eu gostaria que a senhora falasse um pouco também sobre isso, para complementar essa visão tão bela, tão profunda de sociopolítica. Sim, ética também é maravilhosa. Eu costumo dizer que sociopolítica é uma ética disfarçada, uma ética levada para fora. Que a ética é a mesma harmonia, só que dentro. É um elemento extremamente interessante, como a Luísa disse, elas acontecem ao mesmo tempo, as três, e uma vai retroalimentando a outra. Então, a ética é a harmonia dentro do homem, e só assim você pode atingir a harmonia fora. Existe uma frase bíblica que talvez a gente não tenha parado para refletir muito sobre ela, que é: não servirás a dois senhores ao mesmo tempo. Você não serve a harmonia fora e a desarmonia dentro, nem vice-versa. Hoje existe, inclusive, uma certa polêmica em relação a isso, né? O homem que quer mudar o mundo, mas não quer mudar a si mesmo. Eu costumava exemplificar para os meus alunos que imagine que você resolveu ordenar a sua mente, porque está muito disperso, não consegue estudar, não consegue se concentrar. Então, vou ordenar o meu pensamento. Mas quando você abre o seu armário, desmorona um monte de roupa lá de dentro. Você empurra, dá aquela empurradinha básica, né? Fecha a chave e deixa lá. É como se você colocasse um sentinela dentro de você, dizendo: eu não aceito conviver com a desordem. A partir do momento que você vê a desordem e não reage, você baixou a guarda desse sentinela. E a desordem vai entrar porque você admitiu, você abriu precedente. Portanto, haverá desordem na sua mente, nas suas emoções, na sua vida prática. Se você não quer conviver com a desordem, terá que bani-la em todos os aspectos, em todas as formas como ela se apresenta. Portanto, nós estamos buscando a harmonia, sociopolítica fora, ética dentro. A verdadeira ética, do ponto de vista clássico, vem da harmonia interna do homem. É aquele que é ético mesmo quando a última porta se fecha atrás dele, porque é por uma questão de respeito por si próprio. Portanto, ele transborda aquilo que ele é. De outra maneira, a ética é uma ética de fachada, uma ética de aparência, não é real, de coerção e não de convicção. E em ética a gente vai aprender coisas maravilhosas. Uma delas, pensando algumas coisinhas, por exemplo, a questão da ética temporal e atemporal. Isso é muito bonito, porque nós vivemos uma época tão confusa que às vezes a gente questiona as leis que temos e pensa: leis são inutilidades, isso é uma maximização da frustração. Nós deveríamos saber que o universo é todo ele traçado por leis, leis atemporais. Leis como a justiça, o amor, a fraternidade não são apenas humanas. São regras, fazem parte do modus operandi do cosmos, do universo manifestado. Agora, o que o ser humano deveria fazer, é o seu dever, pegar essas leis universais e adaptá-las à encruzilhada espaço-tempo onde ele vive, ou seja, criar leis para a sociedade condizentes, harmoniosas com as leis atemporais do cosmos, né? Chamado direito natural dentro da área jurídica. Ou seja, os dois mundos deveriam estar harmonizados.
Só que acontecem momentos históricos onde essa lei humana vira de costas para a lei atemporal. E muito daquilo que chamamos de justiça, do ponto de vista atemporal, seria uma espécie quase que de violência ou de protecionismo ou de algum excesso, mas muito pouco tem a ver com a verdadeira justiça e no que ela deveria se basear, e vários outros aspectos. Então, a ética temporal e atemporal nos faz perceber que não é a lei que está errada, mas apenas a nossa compreensão e a nossa adaptação dela para o plano humano. Porque uma das piores coisas que pode acontecer ao duvidarmos das leis é duvidar da ordem do universo, perder a confiança na vida, na natureza e nos seus protocolos. Aquilo que os gregos chamavam de cânones de Apolo, que era exatamente o deus da harmonia. Quando perdemos a confiança na ordem do universo, perdemos a chance de interiorizar essa ordem e perdemos a oportunidade de organizar, ordenar e construir a nós mesmos. Então, eu acho muito bonita essa acepção. Outra coisa linda que a gente aprende em ética é a questão da vida moral e da vida intelectual. Ou seja, por alguma razão, num determinado momento, começamos a achar que as coisas que acreditamos como boas não são para ser utilizadas quando vivemos. Ou seja, pensamos de uma maneira, agimos de outra. E isso é fatal, porque chega um determinado momento histórico, todo mundo diz que devemos fazer pelo ser humano. Devemos educá-lo, é verdade. Mas o processo de educação que nós utilizamos necessariamente faz com que do outro lado saia um ser humano mais íntegro, mais coerente, mais fraterno, mais verdadeiro? Não. Então nós perdemos a noção do que é educação. Helena Blavatsky dizia: honrai as verdades com a prática. Sócrates disse que falava: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Ou seja, é como que uma pessoa estivesse dando uma grande cátedra sobre o medo. Esse exemplo é antigo, lembra? Sim. Essa menina foi minha aluna quando era uma menina, portanto, conhece quase todos os meus exemplos. Uma pessoa que está dando uma cátedra sobre o medo e que de repente entra um rato em sala de aula. E ela é a primeira a pular sobre a mesa e entrar em pânico. Essa pessoa, por muito que tenha lido uma obra extensa, ela entende alguma coisa do medo ou não entende? Do ponto de vista clássico, saber, quem sabe alguma coisa, só pode ser mensurado pelas respostas que essa pessoa dá à vida. Não tem outra maneira. Age para que eu te veja. Não tem outra maneira de eu mensurar se você sabe alguma coisa, ao menos ao ver você respondendo às circunstâncias da vida, coerente com os princípios que você acredita ter. Esses dias, falando sobre Pierre Hadot, ele dá um exemplo que eu achei muito engraçado. Ele diz que existem alguns pensadores que lembram um pouco cenas de ópera. Imagina uma cena de ópera onde todo mundo canta. Andemos, andemos, fujamos, fujamos, mas ninguém sai do lugar. Ele diz, às vezes, certos pensadores me lembram isso. Então, a ética fala sobre vida moral e vida intelectual, que deveriam ser uma coisa só, mas em determinados momentos se dividem. Outro elemento que é lindo demais, que não dá para entrar em muitos detalhes aqui, é um conhecimento de linha indiana, que é a Constituição Septenária, que é uma vantagem, uma coisa muito interessante em ética, que a gente viaja também pela filosofia oriental. Vemos Confúcio, vemos várias coisas da Índia, voltando para o Ocidente, vemos Egito, que não é bem considerado dentro da filosofia convencional, né? Ou seja, damos uma passeada pelo mundo afora. Então, é uma coisa interessante esse conceito humano da tradição indiana, que é chamado Constituição Septenária, que fala que a nossa personalidade é um quadrado e o nosso ser, a nossa essência é um triângulo. E esse quadrado com algumas possibilidades, né? O nosso corpo físico, energético, emocional e mental. E a nossa essência mesmo reside nesse triângulo. E nesse triângulo existe algo que seria a nossa meta, nossa estrela, que é uma mente pura, sensata e altruísta. Portanto, se o homem tem em vista essa mente pura,
que vive nesse triângulo, vive na nossa essência, ele ordena a sua personalidade, o seu quadradinho, de acordo com os princípios dessa mente. Altruísta, que não se inclina apenas pelo pessoal, mas se inclina pelo bem da humanidade, lúcida, sensata e amante da verdade acima de qualquer outro amor. Se nós buscamos essa mente, fazemos com que ela esteja cada vez mais presente na nossa vida, está garantido um guia que nos permite organizar a nossa personalidade. Portanto, isso é um assunto que dá vazão a você perceber vários desvios que acontecem dentro de nós, várias tendências. Quando um veículo ou outro, daqui de baixo do quadradinho, toma o comando dessa mente superior. As várias possibilidades de erros que nós temos cometido na vida, e a gente se enxerga dentro disso. É um dos ensinamentos mais úteis que a gente tem nesse primeiro nível. É sim, eu não esqueço, certa vez eu ouvi uma aluna falando, quando perguntaram para ela, uma aluna do curso de filosofia, qual era um dos temas que foram mais marcantes. E ela falou justamente o conhecimento da Constituição Septenária, porque era como ter entregado um mapa dela mesma. Eu achei Isso. isso fantástico, porque a gente fala de uma ética de se harmonizar ou de encontrar uma identidade, mas não sabe qual é o mapa, qual é o caminho, ou o que que tem dentro de nós para poder harmonizar. Eu acho bonita essa matéria porque ela ilumina o ser humano e fala assim: olha, dentro dessa sua sala bagunçada tem esses elementos. Agora arruma, né? Difícil arrumar algo que você não conhece. Então, eu acho Isso. fantástico. E por ser um conhecimento também, como a senhora disse, oriental, né, que faz essa mistura, porque a filosofia ela não começa na Grécia, ela não começa no Ocidente, né? Na busca do ser humano por si mesmo, pelo conhecimento da natureza, da compreensão da vida, não começa no Ocidente, né? Grécia é o berço da filosofia de cunho racionalista, aos moldes do que o Ocidente tem mais facilidade de entender. Mas se você considera etimologicamente filosofia como amor à sabedoria, é difícil dizer que, por exemplo, as escolas, as 6 dársanas indianas, como Vedanta, Yoga e outras, não buscavam sabedoria, ou que as máximas do vizir Ptahotep no Egito não buscavam sabedoria. O modelo ocidental de pensar filosoficamente nasce na Grécia, mas a Sim. busca da sabedoria é universal. E daí vamos para a nossa última matéria desse primeiro módulo, porque a senhora conversava sobre leis falamos dessas leis naturais que servem tanto para o micro, para o universo humano, quanto para o macro, para o universo como um todo, para a humanidade como um todo. E por isso vamos entrar na filosofia da história, porque eu me recordo quando jovenzinha estudando história na escola, achando muitas vezes chato. Eu aprendi a gostar de história depois que comecei a estudar filosofia na Nova Acrópole. E qual a importância de se estudar a filosofia da história, que é dentro dessas 3 cátedras, nossa é a última que vamos conversar hoje, né? Filosofia da história é extremamente interessante. Imaginem o que a gente estava falando das harmonias. Então, nós tivemos sociopolítica, harmonia fora, no espaço exterior. Ética, harmonia dentro, no espaço interior. Filosofia da história é harmonia não mais com o espaço, mas com o tempo. Você vai começar a fazer as pazes com a história da humanidade e a tua pessoal. Voltando àquela frase de Marco Aurélio, o grande filósofo estoico: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Então, imaginem vocês que nós viemos ao mundo para sair da ignorância e chegar mais próximos da sabedoria. E para isso há pontos, há arestas que precisam ser polidas. É como que essa necessidade nossa de crescimento atraísse para nós as experiências que a gente precisa viver para crescer como ser humano. Então as coisas vêm para você, não é porque estão te perseguindo ou porque você é um coitadinho, mas porque a tua necessidade de experiência atraiu aquilo que vem polir aquelas arestas que você veio aqui para polir, para que você pudesse dar mais um passo em direção ao ideal humano, à condição humana plena. Então a história ela não é um amontoado, segundo esse ponto de vista, Cícero, por exemplo, pensava dessa maneira e muitos outros. A história não é um amontoado de casualidades, mas é magistra vitae, mestra da vida, como dizia o mundo romano. A história, se você a interpretar, você vai se ver ali. Os caminhos por onde você passou, o que você viveu, era o que você precisava para poder crescer.
Alguns deles você deixou que esculpissem as suas arestas, outros você negou. Então é provável que passe por algo simbolicamente semelhante em outro momento. Mas ao analisar a nossa vida, vemos que ela não é um amontoado de casualidades. Ela traz aquilo que necessitamos para crescer. E quando a gente aceita aprender com a vida, começa a se reconciliar com ela. Tá? E começa a ser grato à vida. Tem um poeta mexicano, Amado Nervo, que eu gosto bastante, que ele tem uma frase em um dos seus poemas que diz: vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. A compreensão do processo da vida como um processo inteligente que trama para a sua evolução te reconcilia com a vida, redime a arbitrariedade da sua história, tanto pessoal quanto coletiva. Então, nós vemos os caminhos que a humanidade precisou passar para chegar a ser o que é, os caminhos que eu, pessoalmente, precisei passar para chegar a ser o que sou. Portanto, é uma visão muito forte, muito diferente daquilo que a gente costuma aprender. Aprendemos uma sucessão de fatos que não tem muita lógica, não tem muito sentido. Poderia ser aquilo ou poderia ser qualquer outra coisa. A filosofia da história explora esse fio lógico que se entrelaça em todos os acontecimentos históricos e nos reconcilia com a vida. E tem alguns pontos fantásticos, difícil de selecionar mais uma vez. Mas algumas coisas, por exemplo, que eu gosto muito em filosofia da história é a teoria do eterno retorno. Essa teoria do eterno retorno que foi tratada por Cícero, muito mais tarde Nietzsche voltou a tratar dela, fala que nós não caminhamos numa linha reta, a vida evolui como uma espiral. Cada vez que você passa por uma experiência, não existe sorte de principiante, isso é muito raro e duvidoso. Você vai aprender algo dessa experiência. Digamos que eu passei por uma experiência dura de convivência e aprendi 5% do que essa experiência tinha para me oferecer. Não pensem que é pouco, é bastante. Há muita gente que passa e não aprende nada. 5% está bom. A vida roda. Em outro momento, simbolicamente equivalente, passarei por aí de novo. E já passarei melhor, num outro patamar. Por isso é que se forma a espiral. Um patamar 5% acima. E aí pego mais 3%, mais 4%. Gira de novo. Então você vai tendo uma espiral que vai se concentrando, formando um cone, até chegar a um ponto, que é esse ápice da sabedoria humana, onde é colocada a estrelinha de 5 pontas, né? Que é o pentalfa de Pitágoras, que representa exatamente a imposição final da consciência humana, o quinto elemento, sobre os 4 elementos daquele quadradinho que a gente chama de personalidade. Os 4 elementos da nossa vida mais densa de personalidade. O quinto elemento, que é a consciência humana, se impõe sobre esses 4 elementos. É o ápice da evolução humana. Então, essa ideia que é tão interessante, ela nos mostra que nós estamos muitas vezes passando por fatos que externamente são muito diferenciados, mas simbolicamente são a mesma coisa. Eu resolvi escrever para você, Luísa, te dando uma lição de vida. Pretensão minha, né? Já tem feito isso há um bom tempo. Pois é, aí você resolve que não vai abrir a carta. É um envelope compridinho branco, você rasga e joga fora. Eu te escrevo a mesma carta, agora no envelope quadradinho amarelo. Amarelo não é a cor da moda, você também não gosta, rasga e joga fora. Eu vou usar diferentes envelopes, até que você goste de algum e abra e receba a mensagem. Sim, também é a vida. Tem situações que externamente parecem não ter nada a ver, mas tem o mesmo conteúdo simbólico. Enquanto você não responde conscientemente aquele fato e não cresce, vão vir elementos não idênticos, mas com uma essência similar, te transmitindo um ensinamento. Se nós não aprendemos com nada que acontece na nossa vida, nós não fazemos a espiral, ficamos andando em círculo. Porque se é sempre 0% o meu aprendizado, não tem espiral. Fico rodando em círculos. A partir do momento que começo a aprender com a vida, aceito que ela é cosmos e não caos, confio na vida, começo a aprender com ela, eu começo a formar essa belíssima espiral da consciência humana, até chegar à estrela de 5 pontas. Não é mera coincidência, isso lembra bastante a sua árvore de Natal, né?
esse elemento de origem celta, de ter tanto amor pelas cônicas, tem muito a ver simbolicamente com isso. Outra coisa em filosofia da história, que é bastante interessante, é a maneira, esse é um tema árduo, né? A ideia do destino e livre-arbítrio. As pessoas dizem, bom, está tudo escrito, não tem nada que o homem possa fazer. Isso é uma visão bem comodista, né? Está tudo escrito, então eu sento e faço o que dá. Não é bem assim. Se fosse assim, não haveria evolução. E aí, filosofia da história trabalha com vários autores. Eu uso uma frase, que mais uma vez é uma frase bíblica, que explica isso muito bem. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Todos somos absolutamente livres no campo da geração das causas, absolutamente no sentido de poder manifestar a nossa vontade, às vezes respeitando as circunstâncias, às vezes até superando as circunstâncias, dependendo do nível de vontade e de determinação que nós tenhamos. Há um campo de muita liberdade nas causas, mas no campo das consequências, não. É como se você comprasse um objeto caríssimo, a prestação, e na hora que chega o boleto para o pagamento, você dissesse: eu estou sendo condicionado, eu não tenho liberdade, eu não quero pagar esse boleto. É no mínimo ridículo. Mas a teoria do determinismo, que gera um comodismo terrível, trabalha muito com essa ideia. Como quando as ideias são colocadas na prática, elas são muito mais fáceis de se ver, né? Sim, e isso seria assim um apanhado bem mínimo, né? De algumas coisas que vemos nessas três disciplinas. Olha, gente, aborda-se tantos aspectos da vida prática, tantos erros de posicionamento, tantas coisas que dão uma qualidade de vida muito grande quando a gente as entende, uma postura nova diante das circunstâncias externas e internas, que é realmente algo digno de se conhecer. Olha, todo esse conteúdo já foi muito válido. Eu acredito que já foi bastante fácil de perceber, pelo menos para mim, eu sou suspeita, porque eu tenho esse idealismo muito natural, mas que foi fortalecido pela filosofia, a maneira clássica. E eu creio que tem muitas pessoas também que têm essa inspiração idealista, que está buscando realmente, que tem essa angústia natural, que precisa de um direcionamento. Mas, sintetizando tudo que foi conversado, eu pediria para a senhora falar por quê? Por que fazer o curso de filosofia à maneira clássica? Né? Esse aconselhamento. É de uma maneira muito simples. Eu pergunto para vocês se é mais fácil trilhar um caminho de olhos vendados, tateando as coisas com a mão ou com uma bengala, ou fazer esse caminho enxergando plenamente bem. Na verdade, nós nos tornamos, obscurecemos a nossa visão por opção, porque é mais fácil rodar pelos carris do que todo mundo faz do que construir a nossa vida. Filosofia é para aqueles que resolveram, que querem viver de verdade. Ou seja, querem enxergar as opções que a vida traz, querem enxergar uma meta própria e querem realmente alcançá-la. Filosofia é quem quer levar a sério a honra que nos foi dada de sermos seres humanos e fazê-lo da melhor maneira possível. Filosofia é para quem não quer apenas apertar o play de sistemas prontos, onde tudo já está pensado e vivido, mas que quer construir a sua própria história, quer tomar as rédeas da sua própria vida. E, por fim, filosofia é, uma frase que gosto muito e sempre repito, querer ser fator de soma na vida das pessoas de quem você participa. Ou seja, aquelas pessoas de cujas vidas você participa, chegar ao final da sua trajetória, olhar para trás e dizer: elas se tornaram um pouquinho melhores porque viveram junto comigo, à minha volta. Eu me tornei um pouco melhor do que era quando entrei nisso tudo. E o mundo ficou assim, um pouquinho melhor, pela minha existência. Ou seja, eu fiz diferença. Eu fui fator de soma. Isso é uma meta grandiosa que você consegue com muito mais facilidade caminhando com lucidez, ao invés de ser arrastado pela correnteza. Em geral, uma correnteza que não atende às necessidades da natureza, mas a interesses particulares, que provavelmente você não compactuaria com eles se soubesse conscientemente a que e a quem servem. Filosofia é sair do banco de trás do veículo da sua vida e tomar as rédeas, tomar o volante. Eu acho que eu não seria eu
E eu não sei nem quem nem o que eu seria se não tivesse recebido essa orientação da filosofia, se tivesse que reinventar tanto ensinamento que a humanidade nos deixou como herança. Se tivesse que reconstruir o mito da caverna, eu não ia dar. Se tivesse que reconstruir teorias como karma e dharma, Vedantino, eu não ia dar conta. Eu ia começar do 14 bis e não do avião a jato. Eu não sei a quanto eu teria caminhado sem essa herança tão preciosa. Eu acho engraçado e sempre cito isso, que às vezes as pessoas fazem levantamento de genealogia das famílias para tentar descobrir se herdaram alguma fortuna perdida. Olha, eu posso garantir para vocês, a gente herdou uma fortuna que está perdida, mas que pode ser recuperada, que é a sabedoria de todos aqueles homens que souberam viver bem, que souberam viver como verdadeiros seres humanos, para que a gente comece a partir daí, para que a gente herde o mapa e não se perca tanto. Isso é basicamente o que eu teria a comentar. Muito obrigada, professora Lúcia. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência com a filosofia à maneira clássica. E deixo para vocês esse convite especial que foi feito para que participe do curso de filosofia à maneira clássica, fazendo a inscrição nos nossos sites. Algum recado que queira deixar para terminar essa nossa entrevista? Não, apenas mando um abraço para o nosso público no Brasil e em Portugal e reitero que assim que sairmos dessa pandemia, estaremos novamente nas nossas escolas, na porta, esperando por vocês. Professores idealistas, que o nosso trabalho é todo voluntário, que não recebem nada para fazer o que fazem, são movidos pela simples boa vontade de querer entregar de braços abertos aquilo que receberam de braços abertos. Portanto, haverá na porta de escolas pelo mundo afora pessoas querendo receber vocês com todo o carinho. Aconselho que conheçam o nosso site internacional, que é o www.acropolis.org, e lá encontre a escola mais próxima, seja lá onde for que você esteja. E saiba, pessoas como eu, como a Heloísa, estão lá, na porta, esperando por você. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Heloísa. Eu E que agradeço. a gente se vê. Até breve.